Estamos aqui nesse espaço tão bonito para falar sobre um tema muito importante, que é vencendo o medo, confiando na presença de Deus. Queria ler com vocês Isaías no capítulo 41, versículo 10. Diz assim: Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu fortalecerei e o ajudarei. Segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Olha só que texto lindo. O medo, ele é um sentimento que é até de preservação. Ele nos protege em determinada forma, mas ele também pode nos aprisionar. Através desse medo, pode nos impedir de fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Pregar o evangelho, desenvolver algo que Deus tem nos chamado para desenvolver. O medo pode nos paralisar. Ele é um mal, ele é um inimigo a ser vencido. E como nós vencemos esse medo? Esse texto nos dá aqui a indicação de como fazer isso. Esse texto começa dizendo aqui no versículo 10, não temas. O comando de Deus é para a gente não temer. E por que não temer? Bom, se nós estamos diante de uma situação e essa situação gera algum tipo de mal, ou, é algo que nos constrange, é até natural, podemos dizer, sentir medo. Mas a verdade é que Deus está dizendo, não temas, porque Ele está lá. Essa é a nossa questão, é não temer porque Deus está conosco. Não é não tema porque você é capaz, porque você é bom, porque você tem força, mas é não temas porque Deus está com você. A força e a capacidade de vencer não está nas suas mãos, mas está nas mãos de Deus. Entende porque isso agora faz sentido? Não temas porque Deus é todo poderoso, é soberano e Ele está com você. Não tema porque a presença de Deus está ali. Lembra daquela passagem que eu até já comentei com vocês nessa série, onde Jesus está no barco com seus discípulos e agora vem uma grande tempestade. Os discípulos chegam para Jesus e acordam. Jesus está dormindo no barco, é uma cena curiosa, né? Jesus dormindo em meio a uma tempestade. Os discípulos com medo e acordam ele, mestre, nós vamos perecer, nós vamos morrer. E aí a resposta de Jesus é curiosa, por que vocês estão com medo? Que pergunta é essa? O vendaval está acontecendo, o barco está sendo balançado, vai cair ali. E Jesus pergunta, por que você está tendo medo? A resposta seria óbvia, olha, estamos com medo, porque isso está acontecendo, porque a gente está perto de morrer, porque o vendaval está vindo. Mas a pergunta de Jesus não era por causa da circunstância, mas a pergunta de Jesus era porque ele estava ali. Em outras palavras, é Cristo dizendo, por que vocês estão com medo se eu estou no barco com vocês? Então, o que nos garante, o porquê faz sentido Deus olhar para nós, olhar para o povo de Israel e olhar para mim, olhar para você e dizer, não tema, é porque Ele está com você. Talvez você não quer ir fazer o ID de Jesus, você tem medo de fazer algo, você tem medo de fazer algo para o reino de Deus, você tem medo de desenvolver ou fazer qualquer outra coisa para o benefício, para a glória de Deus, não é? E Jesus está dizendo, não tema, porque eu estou com você. Não tema, porque é eu que te capacito. Ainda no versículo 10, obviamente, nós lemos apenas um versículo, a força e o socorro, ele vem de Deus. Ele nos sustenta, ele nos fortalece. Ele nos fortalece principalmente em meio às nossas fraquezas. Ele nos fortalece principalmente em meio às nossas imperfeições. É por isso que nós devemos descansar, porque nós somos imperfeitos. Mas a boa notícia do Evangelho é, Ele é perfeito, Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é Deus. Com Deus do nosso lado, não temos o que temer. Imagina, você tá com alguém que tem todo o poder, que é soberano, que criou todas as coisas. Nada consegue parar o agir de Deus. A porta que Ele abre, né? A Bíblia diz que ninguém pode fechar, e aquele fecha da mesma forma, ninguém pode abrir. Se Deus disse vai acontecer. Nenhum poder, nenhuma autoridade, nenhuma potestade tem esse poder de barrar algo que Deus decretou e que Deus quer fazer. Porque Ele é soberano, Ele é todo poderoso. Por isso que a Bíblia diz que é maior o que está em nós, né, os que confiam em Deus, os servos de Deus, do que o que está no mundo, porque Ele tem todo o poder, Ele é soberano. Se esse Deus que tem todo o poder, se esse Deus que criou tudo, todas as coisas, se esse Deus que disse haja luz e a luz passou a existir, se esse Deus que cria todas as coisas com as suas palavras, se esse Deus está do nosso lado, por que temer? Por que temer se esse Deus está com você? Por que temer se Deus está comigo e com você? Se essa palavra abençoa sua vida, curta, comente e compartilhe também com aquele seu amigo ou amiga que precisa ouvir
essa palavra. Vamos fazer com que essa mensagem do Evangelho encontre muito mais corações. E aproveita e me segue lá no meu Instagram, Felipe Nunes Oficial, oficial com 2 L's lá no final, para você receber conteúdos que diariamente eu vou estar postando lá, que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida.